Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou falar a respeito de um livro que me ajudou bastante na área de vendas. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Antes de tudo, eu quero falar para você o seguinte. A ideia do canal é que desde que eu comecei no mundo dos negócios, empreender e tudo mais, a minha ideia sempre foi estudar no sentido de fazer com que a minha empresa se tornasse uma máquina automática de renda. Que eu tivesse renda passiva através das minhas empresas. Então eu fui estudando a respeito disso e tem várias áreas que a gente tem que estudar para conseguir fazer com que isso aconteça, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo nesse momento, mas a minha empresa está rodando. Então eu não preciso estar lá para que ela esteja rodando agora. Por quê? Porque eu criei os mecanismos que eu precisava para que isso acontecesse de forma automática. E é nesse sentido que eu trago o conteúdo aqui. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, já dá um likezinho, curte e compartilha com quem também tem esse interesse, tá? Porque a minha ideia é ter várias empresas, tá? Hoje eu tenho empresa de calçados, loja de calçado, e eu tenho um escritório de engenharia. Então, como é que eu vou ter várias empresas? Só se elas rodarem no automático. Então, a ideia hoje de trazer, por exemplo, esse conteúdo aqui do Dale Carnegie é porque ele se relaciona à questão de vendas, tá? E a venda é uma parte muito importante para qualquer área de atuação que você vá atuar ou que você já esteja atuando. Então agora eu vou falar para você a respeito da parte 2 do livro, tá? Os 6 princípios da parte 2. E a gente vai discorrer um pouquinho a respeito de cada um e vou falar a importância de cada um deles para você aplicar. Então, com base naquilo que eu apliquei dentro da minha vida, dentro do meu negócio, dentro dos atendimentos que a gente faz, dos treinamentos que a gente dá para a nossa equipe também, e que se fizer sentido para você, você também coloca em prática aí na sua vida, no seu negócio, tá? O primeiro é: torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Se você for trabalhar com vendas e se você for trabalhar com equipe, não tem como você criar conexão, tá? Com as outras pessoas se você não se tornar interessado na outra pessoa, certo? Então quando você tem uma empresa, tem dois tipos de cliente: cliente interno, cliente externo. Cliente interno é a sua equipe. Você vende a sua ideia, o seu projeto, o seu negócio para a sua equipe. E você vende o produto, o serviço, para o benefício para as outras pessoas que são seus clientes, tá? Então são os clientes externos. Então você tem que trabalhar essas duas atuações dentro da sua empresa. Senão você não consegue se conectar com as pessoas. Então, se conectar com as pessoas não é falar a respeito de você. Como é que você vai se conectar com as outras pessoas? Falando a respeito do que é interessante para elas. Se você está atendendo um cliente, você tem que falar o que é interessante para o cliente. Ele não quer saber se você vai ganhar mais, se você vai ganhar menos, se você vai crescer ou isso ou aquilo. Não importa. Ele quer saber se aquilo que você está oferecendo para ele é importante para ele. Certo? Então é essa visão, você tem que olhar com o olho do cliente e não com o seu olho quando você está fazendo um atendimento. Certo? Da mesma forma com a equipe. Você sabe o que você pode oferecer, o que você não pode oferecer, até onde você pode ir, mas você também tem que saber o que é importante para a sua equipe. O que eles esperam de você, o que eles esperam da empresa. Porque às vezes para um pode ser que ele esteja aqui pelo dinheiro. Outro pode ser que sim, todo mundo precisa de dinheiro, mas algum acaba aceitando uma proposta um pouco menor porque aqui tem uma perspectiva de crescimento, ou ele quer entrar no ramo, ele quer aprender mais a respeito do ramo que você atua, ele acredita no seu projeto, ele gosta da empresa em si. Então, assim, conversar com as pessoas e ver a visão que eles têm a respeito do seu negócio, certo? Outro ponto: sorria. Sempre que você for fazer atendimento, sorria, esteja feliz. A gente dá esse treinamento aqui para a equipe também. Não interessa o que aconteceu na sua vida. Tem uma porta mágica aqui na loja.
Quando você passa dessa porta para dentro, você não tem mais problema. Você deixou os problemas para fora e aqui você tem que sempre fazer o melhor, sempre estar de bem, porque cliente não quer ser recebido com cara feia. Ele não interessa para ele o que aconteceu na sua vida particular. A gente está aqui para ser profissional. Então, sorrir é o mínimo que você pode fazer durante um atendimento, tá? Outro ponto, eu dou isso aqui no treinamento. Como é que você, se estiver passando de um lado da rua e tiver uma outra pessoa passando do outro lado da rua, ela falar alguma coisa, você não tem como você não olhar. Sabe o que é isso? É chamar você pelo nome. O seu nome é a palavra mais doce que existe. Não tem como você não olhar. Então, quando você for fazer um atendimento, quando você for falar com sua equipe, você tem de chamar a pessoa pelo nome. Você gera uma conexão imediata com o seu cliente, seja colaborador, seja o cliente que você está fazendo atendimento. Você se aproxima muito mais e facilita muito mais criar essa conexão e esse relacionamento com essa pessoa, tá? Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Eu acredito que você já teve essa experiência de você conversar com alguém e falar, nossa, como essa pessoa é gente boa. Nossa, nós ficamos conversando 1 hora e eu achei ele muito gente boa, conversamos sobre vários assuntos e tal, e na verdade, se você for parar para analisar, a pessoa não falou nada, quem falou foi você. Então, essa é a mágica. Quando você for se conectar com um cliente, por exemplo, incentiva esse cliente a falar sobre ele, deixa ele contar a história dele, deixa ele falar a respeito das ideias, dos projetos de vida, do que ele pensa. Por quê? Porque hoje em dia, sinceramente, quantas pessoas param para te ouvir que seja 10 minutos? Ninguém tem mais tempo. Ou 15 minutos, meia hora. Quem fica meia hora conversando com você hoje? Ninguém fica. Então, quando você disponibiliza esse tempo e presta atenção na conversa com o seu cliente ou com o seu colaborador, dá esse tempo de gerar essa conexão, isso cria uma conexão muito grande. Por quê? Porque você demonstra consideração pela pessoa. E quando você estiver nesse momento de conexão, de conversar, você não vai ficar só parado ouvindo. Você tem que demonstrar alguns sinais que mostrem que você está entendendo o que a pessoa está falando e está recebendo essa informação. São sinais simples, que você faz, sei. Então, assim, são sinais de que é feedback que você está dando para a pessoa, que você está recebendo. Nossa, que legal, é mesmo, que bacana. Então, assim, dá esse feedback. Parece que você não está falando nada, mas isso demonstra que você está ouvindo, que você tem interesse, que você está ali conectado com aquilo que está acontecendo. Tá? Então esse ponto é muito importante. Outro ponto, fale de coisas que interessem a outra pessoa. Então, você não pode falar daquilo que é seu interesse. Por quê? Porque a pessoa não quer saber o que você se importa. Como eu falei, o cliente ou o colaborador, ele não quer saber de você, ele quer saber dele. Então, quanto mais você falar a respeito dele, ele vai se interessar. Então, eu tenho aqui alguns quadrinhos meus com a minha esposa, com meu filho e tal. Quando você chegar em algum cliente, se você visita cliente, você vai pegar e olhar no ambiente que você está visitando e buscar algum ponto que gere conexão com o seu cliente. Eu tenho um relato que eu ouvi e que eu gosto de passar, que é o seguinte: o cara foi fazer uma visita para um cliente para vender um apartamento, tá? E ele chegou lá no escritório do cara, ele estava bem fechadão assim e tal, e ele percebeu, sentou lá e começou a olhar como se fosse assim no armário do escritório do cliente, e viu que ele tinha uma foto surfando e ele tinha uma marca no braço como se fosse do sol, onde ele coloca aquela parte para prender a prancha no braço, e ele percebeu que o cara é surfista.
Então, ele fez o seguinte, começou a conversar e tal a respeito do produto, né, do imóvel que ele estava negociando, ele estava bem fechado e tal. Aí, o que o vendedor fez? Ele pegou aquele ponto de conexão e falou assim, então, eu vou ter que terminar um pouquinho mais cedo hoje, porque eu combinei de surfar às 4 horas com meus amigos e tal. Aí, na hora, o que o cliente fez? Ué, mas você surfa? Ele falou, não, surfo e tal, já faz um tempo e tudo mais. Eu falou, cara, mas eu também surfo. E aí já entraram na onda de surf, começaram a conversar sobre prancha, sobre praia, como é que era, onde que ele tinha feito e tal. E assim, virou amigo, parceiro. E você acha que o cara não vendeu? Vendeu. Por quê? Porque gerou conexão com ele. Porque você não. Tipo assim, a questão da venda é um embate. É você querendo levar o dinheiro e o cliente não querendo tirar o dinheiro. Certo? Basicamente é isso que acontece. Porém, quando você coloca nessa posição de você ser amigo da pessoa, você não está mais forçando nada. Você ali agora é um parceiro que está olhando para o cara e está falando assim, cara, o melhor para você é isso daqui. Eu sou teu amigo, eu estou te ajudando aqui, eu sou seu parceiro, a gente curte as mesmas coisas, entendeu? Então você começa a ser visto pelo seu cliente de outra forma. Até pelo seu colaborador também de outra forma, tá? Então, você buscar esse tipo de conexão que vai dar muito resultado. E o outro ponto, faça outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Então, quando você for falar com essa outra pessoa, você tem que mostrar que essa pessoa é importante. E que é com sinceridade, não é com só de forma assim, de fachada, vamos dizer assim. E essa é a real intenção. Por quê? Porque, cara, todo mundo é importante. Todo mundo é único, certo? Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. O que eu estou fazendo aqui é tentando passar um pouco da minha experiência para você. Que às vezes pode ser que algo que eu fale aqui muda uma chave na sua cabeça, te ajuda a seguir para frente, a desenvolver, a ter mais resultados, e essa é a minha intenção, tá? Com sinceridade, você tem que falar aquilo que é sincero, você não precisa inventar nada, você não precisa fingir que você é outra pessoa. Inclusive na rede social existe muito isso, tá? Isso foi uma coisa que me bloqueou muito em rede social, é de ter que fingir ser quem eu não sou. E eu não gosto disso, tá? Então seja sincero, converse com a pessoa, busca os pontos de afinidade, fala para ela, cara, eu te admiro nisso, nisso e nisso. Pode ser que tem pontos que você não admira, mas fala a respeito dos pontos que você admira, que você se conecta, que seja sincero e você vai gerar essa conexão. Fechou? Era isso que eu tinha para passar. Se você precisa agora de se organizar, prosperar, tá? Ser mais produtivo, não sabe por onde começar, clica aqui no Hack 21D, o primeiro link na descrição. Eu vou te ajudar, tá? Com o método que eu uso para mim diariamente, para, cara, tirar da minha cabeça um monte de compromisso que eu tenho, tocando empresa, a minha vida. Vocês vão ver lá no Instagram também, se vocês clicar aqui, @Rafael Zambão, fazendo corrida, exercícios e tal. Então eu faço tudo organizado. Mas como que eu organizei? Através do método Hack 21D. Se você precisa organizar financeiramente também, tem um link ali. Vai lá que eu vou te ajudar para você sair desse marasmo financeiro, se organizar e prosperar. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.